E hoje nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Elcio Kunen, prefeito da cidade de Camboriú, para nos trazer esclarecimentos de sua gestão no primeiro ano e também qual a projeção para o ano de 2018. Muito bom dia, prefeito. Bom dia Caleb, bom dia Dilson, bom dia ouvintes da Rádio Menina, campeã do Ibope. Vamos então falar sobre a cidade de Camboriú, o levantamento administrativo que o senhor faz em relação ao ano de 2017, de que maneira o senhor recebeu o município e de que maneira que termina o ano agora, iniciando 2018. Pela dificuldade da transição, tivemos um início bastante conturbado, uns primeiros 100 dias de definições de nomes, de amadurecimento da equipe, na curva de aprendizagem natural em qualquer profissão, e como muitos vieram da área privada, não tinham experiência focada somente na área pública, né? A legislação é outra, o entendimento é outro, a morosidade é outra. Esse início foi bastante conturbado, a gente não tinha todas as informações necessárias para começar de uma forma natural, os almoxarifados vazios, o ciclo político, né, que interfere bastante nesse momento. Então tivemos uns 100 dias de bastante dificuldade, de muita dificuldade, até um ponto de pensar que a gente não teria recurso suficiente para terminar o ano, mas começamos economizando e terminamos economizando. Foi um ano até positivo pela dificuldade, foi o primeiro ano sem os famosos 11 milhões, né, que vinha pela concessão da água, porque era arrecadado e era um dinheiro livre no orçamento para investimento e favorecia muito as administrações anteriores na compra de equipamentos, de ferramentas de trabalho, maquinários, né, manutenção, ou mesmo escolher uma pracinha, uma pequena rua que você quisesse pavimentar, você sempre tinha esse recurso. É como se nós tivéssemos 1 milhão a mais por mês aí. Quantas ruas a gente tinha pavimentado a mais, ou obras a mais, ou terminado obras, né? Partimos da decisão das diretrizes de continuar a maioria das obras que já vinham nas gestões anteriores sendo realizadas, algumas até de 2 gestões, outras mais recentes, mas é o Parque Linear, são postos de saúde, são unidades escolares, são várias obras que não tinham sido terminadas, né? E que a gente optou então, em respeito ao dinheiro público, primeiro terminar essas obras que estavam ou 50% ou acima de 50% das obras ou abaixo, mas conseguimos evoluir bastante nessas obras. Fizemos uma mini reforma, não foi a ideal. Essa é uma das mudanças que temos que propor para 2018. Precisamos enxugar a máquina pública, diminuir o cargo de confiança, favorecer a média que dá entre número de cargos de orçamento. Orçamento dividido por número de cargos, que é a lei de responsabilidade fiscal. Hoje nós estamos um pouco acima e já pegamos na casa de 60% em janeiro do ano passado e precisamos corrigir ainda o número de servidores de cargo de confiança. Houve um enxugamento do salário dos servidores, né? Houve uma diminuição. Do secretário, do prefeito, vice. Isso, e que continua ainda? Não, retornamos agora, Dilson, até porque a gente conseguiu aumentar. Tivemos até quase um superávit aí de arrecadação no final do ano, com as medidas que foram tomadas pela Secretaria de Financiamento em conjunto com o Poder Executivo do Refis, né? Entrou mais um recurso, as leis complementares da Secretaria de Planejamento na aprovação do plano diretor também entrou um recurso a mais, onde favoreceu os 400 mil que a Câmara também devolveu para o município. Algumas economias que aconteceram durante o ano inteiro fizeram com que a gente teve, a previsão era de em torno de 155 milhões, e a gente superou esse número, e aí também favoreceu na matemática ali dos índices. E agora nós viemos com uma nova reforma, que ela precisa acontecer no máximo até a primeira semana de fevereiro, onde diminuiremos alguns cargos de confiança, mudaremos a nomenclatura de alguns outros nomes através de lei complementar, encaminharemos esse projeto para a Câmara. A Câmara também já teve uma prévia reunião, agora também vamos ter um entendimento com o sindicato, onde começamos as reuniões com o sindicato agora em janeiro, e é fundamental em benefício do servidor efetivo, que a gente não tire nenhum direito. Discutimos algum benefício, né, mas não tiramos nenhum direito e conseguimos chegar dentro de um consenso entre sindicato, Poder Executivo, mas principalmente que a gente não tem como inventar um novo dinheiro, né? Que a gente consiga, dentro do recurso 2018, ter um ano muito mais tranquilo do que foi 2017. Esse desmembramento, né, da água para com o município, que causa
né, essa diferença financeira para o município, qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao serviço que está sendo prestado para a comunidade? A gente tem uma pré-definição, vamos dizer, em relação ao que a gente ouve da população. As críticas, elas não são tão intensas quando não falta água. A crítica, ela é totalmente ligada, diretamente proporcional ao dia que falta água. Faltou água, metade da população de Camboriú ou liga para a rádio ou vai pessoalmente na prefeitura e diretamente ao órgão, a empresa IGEA, que é portadora da concessão e administra essa concessão na cidade de Camboriú e algumas outras cidades aqui também da ANFRE. Eu acredito que foi um processo muito rápido, que aconteceu numa fase de transição política, previamente a um ano eleitoral, e que deve ser sim discutido, e a gente vai propor uma audiência pública para ouvir a população de Camboriú sobre a manutenção da empresa IGEA na concessão da água, mas não queremos entrar num ambiente de discussão política. Isso é a necessidade que a população tem de avaliar uma empresa que precisa ser avaliada, porque é ela que presta serviços hoje. Fiscalizada. A gente recebe, né, desculpa a palavra aqui, muita porrada, muita paulada, e não somos os administradores da água de Camboriú. Quando faltou água, a prefeitura tomou muito mais pau em mídia virtual do que a própria empresa. Então até a população não parece ter total entendimento do que é a concessão, porque quem mais recebeu crítica, inclusive de agentes políticos e de lideranças que se manifestaram, lideranças que eu digo comunitárias, pessoas que interferem naturalmente na mídia virtual, dando a sua opinião, a sua crítica, também davam a sua opinião e a sua crítica, criticando a prefeitura. Então parece que falta entre algumas formadores de opinião até o conhecimento do que é realmente a concessão. Exatamente. Em relação, doutor Elcio, a esse recurso de 11 milhões de reais, que segundo o senhor entrava nos cofres do município em governos passados, não queremos aqui logicamente sermos saudosistas, mas a verdade é que não tem como não fazer esta devida citação. Esse recurso, ele não era aplicado no que deveria ser aplicado, que seria a questão do encanamento, né, da água na cidade. Da manutenção, até do pagamento, né, que a água era tratada aqui pela EMAS e entregue à população de Camboriú. A dívida hoje ultrapassa 20 milhões, doutor Elcio? Olha, eu ouvi cerca de 40. 40 milhões de reais da água que era tratada pela EMASA, com Camboriú. Foi vendida a Camboriú nunca efetivou pagou, esse pagamento. Exatamente. Então o dinheiro não era revertido para a questão do saneamento da cidade? Não era, ele não trouxe, era feito as manutenções, né, quando rompia alguma, era mais sistema de bombeiro, vamos dizer assim, né, Caleb? E a gente teve a satisfação também em 2017 de melhorar o orçamento com alguns recursos que vieram de emendas impositivas, principalmente da área da saúde, que favoreceram, né, o andamento do hospital e outras medidas que tivemos. Tu vê que com a diminuição de recursos nós ainda conseguimos resgatar a autoestima do povo de Camboriú em algumas medidas simples e que deram um bom resultado, né? Festa sem recurso, lucro na festa dos Gideões, trazer o 7 de setembro, uniforme escolar, são medidas que apontam para uma melhora da autoestima do povo, retornando marcas significativas e importantes para a cultura da população e até mesmo pelo acanhamento que Camboriú tem em relação a estar grudada praticamente ao cordão umbilical de uma das cidades mais prósperas do Brasil, que é Balneário Camboriú. Então Camboriú fica com aquela marca de ser uma cidade dormitória, de ser uma cidade, não digo problemática, mas uma cidade que tem um conceito preconceituoso de parte da sociedade de dizer que Camboriú não é uma cidade ideal para se viver. Esse Camboriú é excelente, é excepcional, é uma cidade maravilhosa. Eu quero dizer, você turista que hoje está aí na cidade de Balneário Camboriú e que queira conhecer melhor uma região e tem muita gente que não sabe preservada, bonita, Camboriú, né? Só Camboriú. Rio Grande do Sul, lá tem muitos amigos lá, dizem, não, onde é que tá morando? Tô morando em Camboriú. Tu tá morando em Camboriú, né? Lá na praia. É comum. Quando a gente viaja, Dilson, é muito comum essa
que cidade mais bonita, que praia bonita. Daí quando eu digo, não, mas Camboriú não tem praia, a pessoa regala o olho e diz, como não tem praia? Eu já fui em Camboriú. O entrevistado de hoje é o Dr. Elcio Kunen, prefeito da cidade de Camboriú. A gente deu um tempo para ele respirar, isso porque o que já é bom e parte do que foi feito de bom na cidade já foi comentado agora no primeiro bloco da entrevista. Doutor, mas nem tudo são flores, não é verdade? Tem alguns questionamentos ainda em relação à saúde na cidade. Hoje mesmo pela manhã estava lendo no Facebook uma pessoa que foi ser atendida no pronto atendimento da cidade de Camboriú, entrou às 9 da noite, saiu de lá 00:20. A médica era estrangeira, pouco entendia, né? E pouco falava o idioma português, também era muito ríspida com os pacientes. Essas dificuldades no atendimento que muitas vezes, o senhor é médico, sabe disso, que não tem como o município, é como um crime que não tem, às vezes, como a polícia interferir, se torna difícil e isso acaba manchando o governo. Doutor Elcio, na sua avaliação, a saúde, o que precisa melhorar para 2018? Ela melhorou em 2017, Caleb, dentro do que era previsto, né? Nós tínhamos um entendimento que seria muito difícil a reabertura do hospital no primeiro ano, conseguimos dar esse passo, né? Eu acho que aquilo que eu já falei em outras oportunidades, eu volto a repetir, todo hospital aberto, toda unidade de saúde aberta, ela é muito melhor do que qualquer uma fechada, né? Não existe nem como comparar. Então, quando você tem uma porta de entrada aberta, você tem o ônus e o bônus. O ônus é da população quando é bem atendida, né? E o bônus e o ônus é o da prefeitura em manter a qualidade do atendimento e fiscalizar o atendimento que é pago, né? A gente paga por esse serviço, a empresa deve ser questionada sempre que a população fazer alguma crítica e a gente avaliar. Eu estive pessoalmente várias vezes, eu estava até afastado agora por 15 dias da prefeitura, por um pouco de problema de saúde, alguns exames de rotina que a gente precisa fazer, tenho 47 anos, já tenho pressão alta há uns 15 anos, então é comum a gente ter que tirar aquela semana para dar uma geral, vamos dizer assim, até para descansar um pouco do estresse da vida e ficar um pouco com os filhos e a família, e precisei desse tempo, mas mesmo assim, diariamente eu passei em alguns serviços abertos, unidades pós-saúde bastante vazios, e a unidade de emergência, nosso pronto atendimento sempre lotado. Está sendo feita uma reforma para melhoria da humanização e do atendimento, do acolhimento das pessoas na área onde era atendido, e isso fez com que o espaço sendo modificado se espalhou, mas as pessoas que vêm para consulta em mais salas, e a impressão que tem gente demais quando a gente está ali com familiares, e o aumento importantíssimo de número de habitantes que existe na cidade de Camboriú nesse período, principalmente do dia 23 de dezembro até mais ou menos 10 de janeiro. Então, o pior período de demanda a gente está enfrentando agora, um aumento aí significativo de pessoas que vêm visitar os parentes em Camboriú para aproveitar a orla nossa, né? Então a cidade cresce muito. Eu ali conversei com paranaenses, com paulistas, com gaúchos, com catarinenses que não residem em Camboriú e estavam ali no pronto-socorro naquele momento enquanto eu fui. Quase a metade dos atendimentos não eram moradores de Camboriú, e num dia ainda falhou o raio-x do PA da Barra e o raio-x do RUT, e até os raios-x que iriam para o RUT e para o PA da Barra estavam indo para o Hospital de Camboriú. Então nós não temos esse preparo todo para ser uma porta aberta para um número muito grande de habitantes. Nosso pronto-socorro ele é feito uma triagem, onde a situação mais emergencial, que há necessidade de interferência imediata da conduta do médico, como uma hipótese de já ter uma internação imediata, ou ir para uma UTI, ou para uma semi-UTI, ou para um cuidado semi-intensivo, um monitoramento do paciente enquanto está sendo medicado. Camboriú não é o local mais ideal pela falta de capacitação técnica nesse momento, mas não corre o risco de vida porque a gente tem a facilidade da porta de entrada do RUT. Então esse aumento de demanda, houve também alguns funcionários de férias, tudo isso já está sendo corrigido. A médica do Camboriú Prev está sendo adicionada num período do dia também para ficarem 2 médicos. Estamos oficializando a empresa, já comuniquei ontem o secretário de saúde, o Rony Peterson, para oficializar a empresa que está no pronto-socorro, para criar uma alternativa nesses períodos de pico, que tem horários de pico no dia, mas também tem dias da semana bem piores. O final de semana estava muito cheio, o pronto-socorro. Ontem estive no hospital também pela doação de alimentos daquele jogo de solidariedade das estrelas do futebol, que o Edilson Capetin e os outros jogadores foram ontem entregar um pouco de alimentos também ao hospital e ao lar
da terceira idade, os de Balneário e o de Camboriú, e isso é muito importante, essas medidas ajudam o hospital. Os vereadores também estão sendo conosco fiscais do atendimento do hospital e estão junto nessa luta. O que nós queremos é evoluir, o que nós queremos é ampliar a capacidade do hospital de atendimentos eletivos, aqueles agendados, marcados, tanto exames como hoje endoscopia e colonoscopia, ampliar a capacidade de especialistas para que a gente possa contentar o maior número de pessoas que hoje já estão satisfeitos com a porta aberta. Ontem 3 pessoas me pararam para agradecer o hospital que estava aberto e uma para reclamar que não achava a forma que estava sendo atendido uma forma satisfatória. Então a gente aceita a crítica positiva, a crítica negativa e busca uma solução melhor. Eu acredito que nesse momento um médico é pouco, ainda como essa situação pontual que você falou de uma médica que não tem a dicção favorecida, dificulta ainda mais para quem tem dor. Né? Eu sei que eu, como médico, trabalhei 15 anos no Hospital Misericórdia. Uma das primeiras frases que eu aprendi no Hospital Misericórdia foi "Habt ihr Schmerzen?", né? Eu vou rapidinho, onde dói, você está com dor, porque a comunidade que eu atendia naquele pronto-socorro do Hospital Misericórdia é uma comunidade muito alemã, onde se fala alemã fluentemente dentro da comunidade, então era necessário, fehlt Luft, falta o ar. Então eu sou alemão, não tenho muito conhecimento da gramática alemã, longe disso, mas eu fui obrigado, algumas frases, a saber porque eu precisava me adaptar. O médico tem que se adaptar. E é muito difícil, né, para o médico quando ele não tem a linguagem ideal. Nós tivemos Pode até ser uma ótima médica, vamos dizer assim, mas deve ter muita dificuldade quando não consegue se comunicar. Algumas perguntas ao prefeito agora, nós podemos repassar, antes dizendo que aqui, né, Caleb, no programa nós temos um termômetro também em relação à saúde da cidade de Camboriú e realmente as reclamações caíram muito. Exatamente. Muitas reclamações em relação a exames, atendimento. Não quero interferir, mas nas nossas metas de 2018, aquele posto Santa Regina e do Areias vão aumentar a unidade básica. A gente melhorando a básica, ampliando a capacidade de atendimento na básica, diminui a emergência. Tem um estudo que mostra que quase 50% das pessoas que procuram pronto-socorro, independente do local do Brasil, não era o encaminhamento ideal ir para o pronto-socorro. Seria uma consulta eletiva clínica. Né? Reduz a demanda significativamente. Então, quando você tem mais portas abertas na básica, isso repercute diretamente na diminuição da procura no pronto-socorro. O Wilson quer saber justamente dos postos de saúde lá que estão parados as obras do Santa Regina, qual é a previsão? 2018 inauguraremos essas 2 unidades básicas de saúde. Parque Linear. Parque Linear, buscamos uma solução do entendimento do Ministério das Cidades, já tiveram em loco, junto com a Caixa Econômica Federal, juntamente com a Secretaria Regional, e iniciará as obras. Agradecer também a Anfre, os engenheiros da Anfre, que fizeram também um trabalho adicional aí para que conseguisse a liberação do término dessa obra, que ela é uma fase final agora. Tem em torno de 5.000 caminhões aí para retirar de entulhos, de resto de lama, para que fique um lago melhor para sua, não só de reservatório, mas principalmente para o start, antes de dar uma cheia, poder avisar a população ou comunicar via rádio que daqui 2 horas a água vai entrar. Para você, na verdade, vai ganhar um tempo de quase 2 horas entre começar a entrar água em determinadas casas, principalmente ali do Distrito Monte Alegre. Para a gente otimizar o tempo, prefeito, né, que passa muito rápido, né, e nós estamos aí já a 20:09 no bate-pronto aqui, ó. Okay. Vendedores ambulantes na rua, carros de som, tem alguma lei, alguma fiscalização? Pode surgir isso? Tem que fazer denúncia. Esse período do ano se perde um pouco o controle. Ontem eu passei por 2 caminhões vendendo abacaxi, me fiz essa pergunta na mesma hora, não tinha como parar naquele momento, mas a vontade era questionar, porque a gente vê que são pessoas que vêm de outro estado do Brasil e vão utilizando principalmente Balneário e Camboriú, e aí já aproveitam as cidades circunvizinhas para fazer um comércio que eu não acredito seja totalmente legal e precisa ser fiscalizado, como os famosos espetinhos, carros que servem comida, que precisam estar com o alvará e com toda a documentação em dia. Uma reclamação que nós recebemos aqui sempre a questão de medicamentos, né, Adilson? É verdade, a Valdirene quer saber, o pai dela tem mal de Parkinson, né, e desde novembro ela não consegue pegar o medicamento na farmácia municipal.
É preciso o nome do medicamento depois, você pode entrar em contato direto com o serviço de comunicação da prefeitura e o secretário de saúde será comunicado e entrará em contato para dar essa explicação, o porquê que ainda não veio. E as obras, ó, vamos aqui no rapidão aqui, Alameda Belo Horizonte, bairro Areias, 1 ano que tem um buraco lá que a prefeitura abriu e o asfalto está todo quebrado. Avenida Rio Amazonas, pedimos um caminhão d'água, 10 dias de trânsito, poeira, muitos carros que desviam da BR-101. Está indo, ok, a Rio Amazonas ela vai ser relicitada, é outra obra que deveremos fazer em 2018, né? Exatamente, é mais uma obra que fica para 2018 e que também vai ter uma evolução favorável, já está tendo. Loteamento Santiago, que fica atrás lá do bairro do conhecido Inferninho, que na verdade é o Jardim Paraíso hoje, né, doutor Elcio? Tem previsão de pavimentação? Tem previsão ao redor do colégio do posto de saúde e também a previsão da construção pela Caixa Econômica Federal de 220 unidades de 1/4, se eu não me engano, para as pessoas que estão no cadastro único. Aí tem demanda de obras ainda, né? Muitos, né? Né? Benjamin Gardini, Máquina Santa Regina, 4, muitos buracos, cemitério municipal, e limpeza. Muitas delas dizem respeito à Secretaria de Obras, né, Adilson? É que tudo para a Secretaria de Obras. E a Exatamente. Morgana disse que é para a gente ir embora. É isso aí, doutor Elcio, novo presidente da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí-Açu, assume então agora a gestão nos próximos 2 anos, é isso, doutor Elcio? Existe um acordo, né, na última reunião de dezembro, onde foi acordado que a gente iniciaria na primeira semana de fevereiro, na primeira reunião, o mandato anual de presidente da ANFRE, onde teremos se concretizando, né, nessa primeira reunião o objetivo principal de nos dedicar aí em relação a conquistas aí micro-regionais e regionais, mas principalmente na forma consorciada na área de saúde, na área de mobilidade urbana e segurança, que poderá evoluir muito com consórcio público ou parceria privada. Gostaríamos de disponibilizar mais tempo para esta entrevista, até para a indagação dos nossos ouvintes, mas somos gratos pela sua vinda aqui, doutor Elcio Cunha. Muito obrigado. Quero também lembrar a todos que há para 2018 a previsão de levarmos adiante o projeto da usina de asfalto em Camboriú, que vai favorecer muito também o custeio da pavimentação asfáltica na cidade de Camboriú. Eu quero desejar a todos um ano fenomenal, que seja 2018 um ano, o melhor ano da sua vida, ouvinte, e que Deus abençoe a cada um de nós, para que tenhamos saúde e força para vencermos dia a dia a batalha da vida e que temos sempre no nosso horizonte fazer o bem, que não custa nada para ninguém. Então, um grande abraço a todos.